que são os protestos no México. Né? Imagens vêm chegando aí pra gente, aos montes, né? Supostamente a geração Z acordou contra o narco-estado no México. Filme repetido, né, gente? Filme repetido. A tônica é a mesma. Não se tem um avanço de mobilizações, enfrentamentos, não. A coisa surge meio que do nada, grande mobilização, partindo de uma organização realizada nas redes sociais, repetindo as bandeiras da extrema-direita, promovendo um quebra-quebra em nações não alinhadas aos Estados Unidos. Não faz o menor sentido o que está acontecendo no México, gente. Sob a acusação de ser um narco-estado, de ligações da presidente Cláudia Sheinbaum com traficantes de drogas, não há indício que subscreva a isso. E mais, é lógico, o México é todo cheio de problema. É um país pobre. Desemprego, corrupção. Isso é ainda mais alarmante normalmente nos países pobres, que é o caso do México. Agora, vamos entender uma coisa, gente. A presidente Cláudia Sheinbaum, pesquisa do mês passado, contava com 74% de aprovação do seu governo. Ela está desarticulando uma série de grupos políticos ligados à direita dos Estados Unidos. Vem enfrentando a corrupção dentro das forças de segurança, reduzindo drasticamente o número de homicídios no México. E o roteiro é o mesmo. Surge de maneira esquisita, rápida, um movimento na internet, organiza o ódio de jovens que são utilizados como massa de manobra. Massa de manobra. Agora vamos entender uma coisa. Por que que a geração Z tem servido tanto de massa de manobra para esse tipo de ação política? Esse tipo de ação política está por trás das primaveras coloridas que nós tivemos na Síria, na Líbia, tivemos na própria Ucrânia, né, os eventos da Praça Maidan. Por que que isso vem acontecendo no mundo todo? E por que agora há um repique disso, com o que aconteceu no Nepal, com o que está acontecendo no México? Por que que isso está acontecendo, gente? Por que que a geração Z serve tão facilmente como massa de manobra a esses interesses? Seria a geração Z pior que as outras? É mais desmiolada? É mais manobrável? Eu não gosto de fazer esse tipo de avaliação, gente, porque isso é uma avaliação moralista. Como se as gerações anteriores à geração Z fossem moralmente superiores e, portanto, não servissem tão facilmente de massa de manobra. Bom, primeiro que isso não é bem verdade, porque em todos os momentos da história de ascensão da extrema-direita, nós vamos ter setores populares cooptados pelo discurso da extrema-direita. Porque o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado. Mas agora nós temos que entender que há, dentro deste contexto, um elemento novo, que são as redes sociais, gente. Esses movimentos não são espontâneos, eles se organizam nas redes sociais. E as redes sociais, elas não apenas vocalizam o debate público, político. Elas orientam. Elas determinam um rumo. Elas dão foco. Elas viralizam. Elas promovem ou ocultam o que elas bem entender. Nós temos que entender as redes sociais como instrumentos de interesse público. Nós não podemos ter algoritmos que são caixas pretas. Nós não podemos ter um instrumento de poder tão grande, como são as redes sociais, na mão de empresários, na mão de interesses privados. Porque esses interesses privados ficam ao sabor da ideologia do capital. A gente está vendo
na prática isso aqui no Brasil. E é assim no mundo todo. Hoje mesmo, caiu de novo a conta do Chavoso da USP. Porque bateu 1 milhão de seguidores e não pode uma pessoa com aquele discurso ter 1 milhão de seguidores. Hoje mesmo a gente viu cair de novo a conta do Instagram do Thiago Santinelli. Sendo que da última vez que ele recuperou para agora, ele sequer fez uma postagem. A gente está vendo todos os comunicadores da esquerda radical com shadowban. Enquanto que a gente está vendo os influenciadores da direita sempre com uma grande facilidade de circularem pelos algoritmos. Isso está mais ou menos desenvolvido em todo o planeta. E a discussão é, nós temos que tratar as redes sociais como uma questão de segurança nacional, como a China, que é um país sério, fez. Porque vem me preocupando muito, não apenas essa dinâmica que faz com que as redes sociais possam ter este poder de mobilizar e criar pautas artificiais rapidamente, como agora fizeram de novo no México, mas me preocupa ainda mais quando a gente para pensar que esses grandes conglomerados de mídias digitais estão mancomunados com o que há de pior na política dos Estados Unidos, que é o trumpismo, que é o fascismo dos Estados Unidos do século XXI. Vejam só essa manchete aqui. O governo Trump fará Operação Lança do Sul para combater narcotráfico na América Latina. O Trump, que já posicionou suas armas próximas à costa da Venezuela, já tem porta-aviões dos Estados Unidos a pouco mais de 600 quilômetros da costa da Venezuela. Milhares de homens mobilizados para a guerra na região. E sabe o que me preocupa? O Trump está atolado em escândalos nos Estados Unidos. Todo dia saem notícias novas envolvendo o empresário Epstein, acusado de ser o responsável, organizador por uma enorme rede de exploração infantil. Tá? Você sabe exatamente o que eu estou falando. Supostamente existem e-mails, fotos, vídeos ligando Donald Trump às festas de exploração infantil organizadas pelo Epstein. Nessa semana nós tivemos novas revelações do caso. Esse tipo de coisa derruba presidente nos Estados Unidos, ou pelo menos derrubava, né? Agora parece que está um pouco diferente as coisas por lá. E não só isso. Mais ou menos 30 e poucos por cento de aprovação. Derrota nas eleições intermediárias. Provavelmente, com grande parte, inclusive, da burguesia dos Estados Unidos já se voltando contra aos problemas econômicos que o governo Trump não consegue superar. Ou seja, o governo Trump está atravessando o seu pior momento político. Escândalos de corrupção, problemas econômicos, derrotas nas eleições. E há uma forma tradicional dos Estados Unidos de resolverem esses problemas, que é a guerra. E os palcos tradicionais que os Estados Unidos escolhem para desviar o foco dos seus problemas e para resolver o problema econômico são Oriente Médio, Leste Europeu, que é onde eles normalmente derrubam suas bombas quando precisam resolver os seus problemas. Acontece que agora essas regiões do planeta estão interditadas. Os Estados Unidos não pode utilizar estes palcos, porque estes palcos já estão sendo usados pelos seus títeres. A Ucrânia, no leste europeu, Israel, no Oriente Médio. Diante disso, me parece uma possibilidade bastante concreta que Trump resolva produzir um palco de guerra necessário para resolver os seus problemas na América do Sul, ou na América Central, enfim, que ele se volte contra a América Latina. É perfeitamente possível imaginarmos um ponto como esse. Por isso a pressão sobre a Venezuela, por isso o efetivo militar destacado para a América do Sul, por isso a base que eles estão articulando no Paraguai, próxima
ao Brasil para, a princípio, enfrentar narcoterroristas, sim. Isso também tem a ver com a necessidade do Trump intervir na América do Sul para criar um fato político novo que alivie a sua barra nos Estados Unidos. E é por isso que a gente tem que se preocupar quando acontece esse tipo de coisa, que nem aconteceu nessa semana. Vocês também devem ter visto essa coisa bizarra que aconteceu. O cara para um caminhão, diz que tem bomba no caminhão. No fim, não tinha nem bomba e nem carga no caminhão. Uma coisa estranhíssima. Só que isso acontece em meio a uma discussão absolutamente fora de pauta que tenta classificar como terroristas as facções criminosas brasileiras. Porque essa classificação, primeiro, ela não muda nada no sentido prático do combate à criminalidade no Brasil, combate às facções no Brasil, mas isso abre possibilidades para que os Estados Unidos interpretem haver alguma necessidade de intervenção sua em solo nacional. O golpe está aí. Por isso que essa mesma direita que a gente vai provar hoje aqui que defende bandido tem essa bandeira. Porque o objetivo não é atacar as facções. E eles sabem que classificar as nossas facções como terroristas não vai causar golpe em nenhuma das facções, mas vai servir aos interesses políticos da extrema-direita no Brasil. Que ainda vê a possibilidade do Trump intervir aqui de alguma maneira como uma solução para voltar ao poder político no Brasil. Então não é contra o crime. Essa ideia de transformar a facção em terrorismo não é contra a facção. Na realidade, é contra o Brasil.